Boa tarde, 1h20 no Acre. Hoje são 18 de fevereiro, Dia do Líder Comunitário. Claro que o Dia do Líder Comunitário não é o tema da nossa entrevista de hoje, mas o trabalho do líder comunitário e o trabalho da União dos Moradores, das Associações de Moradores de Rio Branco, a UMARB, sim, esse é o que motiva essa conversa. E quem vem conversar conosco sobre isso é o presidente da UMARB, Oséias Silva. A última vez que você esteve aqui, Oséias, foi, me falha a memória, em junho ou julho do ano passado. E cá estamos nós falando a respeito do trabalho da UMARB de novo, em um novo panorama, né? 2020 é um ano em que os líderes comunitários crescem em importância. Tem algum erro aí, né? Por que tem um erro aí nessa frase que eu falei? Não deveria ser assim. Boa tarde, Itan Arruda. Satisfação mais uma vez poder estar aqui no Gazeta Entrevista para a gente fazer esse bate-papo comunitário. É um ano atípico, né? Como você falou, 2020. É um ano onde se avizinha aí um pleito eleitoral. E eu acho que esse bom olhar para a liderança comunitária ele teria que acontecer todo momento, né? Independente de ser um período de eleição ou não. Porque, como nós já falamos em vários locais que a gente sempre tem oportunidade, o papel do líder comunitário é sempre estar buscando melhoria para a sua comunidade. Oséias, mas o líder comunitário, me perdoe a pergunta nesse tom, mas tem se dado ao respeito? Ele tem feito o trabalho de maneira que a comunidade sinta nele um representante que dá voz aos moradores? Olha, o que nós temos procurado incentivar as lideranças comunitárias é para que, de fato, eles se valorizem no tocante ao papel que ele precisa exercer mediante o compromisso e a responsabilidade que ele assumiu com a comunidade. É claro que existem problemas e dificuldades na nossa categoria, como existem também outras, né? Então, o nosso incentivo como entidade é que o líder compreenda que o papel dele, acima de tudo, por mais que ele tenha parcerias, por mais que ele tenha benefícios com A ou com B, é que ele não... Por mais que ele tenha compromissos políticos. Isso, por mais que ele tenha compromissos políticos, falando mais diretamente, que ele não perca a essência de que ele recebeu um chamado da comunidade, dos moradores, para brigar por melhorias coletivas. Então isso a gente tem sempre incentivado nesses quase 12 anos que a gente está no movimento comunitário. Porque o morador dos bairros, ele também precisa se conscientizar de uma situação. O líder comunitário, como diz o bom matuto, ele não é filho de chocadeira. Ele tem uma participação política, ele tem preferências políticas. E agora, isso não significa necessariamente que exclua aquele lado combativo do líder, de, como você disse aí, procurar trabalhar pelo bem coletivo, né? Essa é a sacada. Essa é a sacada e a gente incentiva, tem que ter parceria sim, porque quando nós buscamos... quando nós identificamos um problema na comunidade, nós vamos recorrer para quem? Nós vamos ter que recorrer para o poder constituído, sobretudo o poder executivo, seja o governo do estado ou seja a prefeitura, para que vá lá e resolva aquele problema que é um pedido do líder comunitário, mas porque ele já foi provocado pela comunidade. É aquele velho ditado que é o primeiro para-choque dentro da comunidade que o morador tem é ir na casa do líder comunitário ou de alguma pessoa ali que exerce alguma influência, alguma liderança naquela comunidade para que o morador consiga olhar, não, aquela pessoa tem como me ajudar. E constituído, eleito pelos moradores, neste caso é o líder comunitário, que é o presidente do bairro com a sua diretoria. Como é que está o trabalho da UMARB hoje? Qual é o contexto, qual é o cenário que você poderia nos mostrar em relação à execução do trabalho feito pela UMARB? A gente tem buscado como entidade manter esse apoio de suporte às lideranças comunitárias. A gente continua mantendo aquela bandeira de que, pelo fato de a gente ser uma entidade municipal, que a gente dá suporte às associações, a gente mantém naquela linha de deixar o líder comunitário dentro do bairro dele ter independência. Mas toda vez que nós somos provocados como entidade, a gente tenta dar o suporte necessário. O líder comunitário, eu acho que eu já falei em outra oportunidade, ele é eleito lá na sua comunidade, ele tem o seu CNPJ, ele tem o seu estatuto, então ele tem a sua independência para atuar, porque ele que está ali próximo dos moradores na sua comunidade. Agora, no que tange ao papel da UMARB de dar suporte às pautas municipais, os problemas maiores
para estar debatendo ali com o poder público, seja o poder executivo municipal ou estadual, a gente sempre levanta as bandeiras em nome da coletividade quando surgem os problemas maiores na cidade. Então, a gente procura cumprir como União esse papel realmente de dar suporte às mais de 160 associações que têm associadas ao MARB. De quantos bairros nós estamos falando? 190 que tem em Rio Branco? 213, né? 213? 213 bairros. Desses, 160? É uma média de 170 associações, né, filiadas ao MARB, e umas têm que se reorganizar, mas sempre ativo ali, uma média de 80 a 90, sempre assim, ativo mensalmente, lutando ali pelas mais diversas comunidades da nossa cidade. Como é que está o MARB em relação à FAMAC? Ainda existe a Federação das Associações de Moradores? Ainda é ativa? Como é que está isso? Existe sim, existe a federação, né, que é a FAMAC, vai passar por um processo de eleição mais ou menos daqui 40 dias, e o papel dela é dar o suporte às uniões, já não é mais as associações, é as uniões. Tem a nossa União de Rio Branco, e tem esse processo eleitoral aí que se avizinha. Une todo o Estado, né? A FAMAC está amarrada em todo o Estado. Se não me falha a memória, né, apesar de não estar na federação, mas parece que hoje a federação, nós temos 22 municípios, a federação só existe união municipal, como a de Rio Branco, só existe em Rio Branco e mais 6 municípios. Então, tem muita coisa pela frente. Muita coisa para ser feita. Você vai ser candidato à FAMAC, não? Não sou candidato à FAMAC, não. Não te interessa? Eu tento sempre... Eita, gaguejou agora. Não, eu tento sempre valorizar toda a categoria que envolve o movimento comunitário, né? A federação, eu acredito que ela é uma entidade que precisa se reestruturar, que precisa se organizar, mas enquanto a gente estiver nessa área comunitária, a gente tem que defender. A entidade, ela sempre vai ter que permanecer. As pessoas que estão nela passam. Agora a entidade permanece. E a entidade é uma entidade também que, se estiver com uma boa atuação, ajuda também no crescimento e na busca de melhorias. Você estava falando aqui, antes de começar o programa, que a sede onde funciona o MARB está precisando de reformas. O morador que ouve isso pode entender o seguinte: puxa, mas a união dos moradores, das associações de moradores, não pode se solidarizar e fazer as obras necessárias? Tem que esperar o governo fazer? O que você responderia? A entidade, ela é sem fins lucrativos, né? Hoje o que mantém... Então não sobra dinheirinho? Não, o que mantém a união municipal, para a gente ali ter um café, para a gente ter ali o material para fazer a limpeza da entidade... E para dar o suporte cada associação, ela paga R$10 por mês. Então, o líder, na sua maioria, fica 3 anos no mandato, ele paga R$10 por mês, e às vezes tem líder que paga só no final do mandato. Então, não entra tanto recurso assim. E nós estamos ali num prédio que ele pertence ao governo do estado. Quando foi inaugurado o Parque da Maternidade, foi colocado ali aquele prédio que não é só o MARB que está ali, é a sede das federações e associações. Que, aliás, foi invadido várias vezes. Várias vezes, né? Ano passado, esse ano já foi uma ou 2 vezes. E para reformar nós não temos condições, né? E aí por isso que a gente... A Câmara de Vereadores não se dispõe a ajudar? E vereador? Não. A gente tenta diálogo com o governo, com a prefeitura. Agora, por último, talvez seja até a boa notícia dessa semana e dessa semana do líder comunitário que nós estamos passando. Há uns dias atrás, o senador Petecão, a pedido da federação, né, fez uma visita na UMARB e prometeu destinar uma emenda, e parece que já falou até com a prefeita, uma emenda de transferência direta para que, dentro dos possíveis 2 milhões que vai ir para a Prefeitura de Rio Branco como fruto de transferência direta de emenda parlamentar, no caso do senador Petecão, uma parte desse recurso poderá ser tirado para reformar o prédio onde funciona o MARB, a FAMAC, a Federação de Basquete funciona lá, a Federação de Atletismo. É isso que você chama de parceria? É o jeito? É o mínimo que... Porque ali não é para nós, ali é para, de alguma forma, servir a população, né? Então... E eu chamo de campanha, posso ser? Acho que até ele não, porque ele não é candidato a nada esse ano, né? Né? Uhum. Vamos ver. Ele não, né? Ele não, né? Parabéns a todos os líderes comunitários que fazemos o trabalho da maioria dos vereadores, pois ofícios nós enviamos todos os dias às autoridades que, na maioria das vezes, nem respondem. Político em geral no meu bairro, só em período político. Isso aqui é um raciocínio que é comum a vários líderes comunitários, né, Oséias?
Sempre vai ter esses questionamentos, né? Por isso que eu digo, a gente tem que procurar fazer a nossa parte, né? Principalmente comentários como esse, vai ter muitos, né? Principalmente no ano que se avizinha eleições. Né? Agora, para fazer justiça, sem querer fazer defesa, há muito desentendimento a respeito do trabalho do parlamentar, no caso, os vereadores, né? Há muito desentendimento, assim. Há também muitas promessas também que são feitas, que são impossíveis de serem executadas por um vereador. Então, assim, a comunidade, às vezes, ela bronqueia, ela dá um carão no vereador porque ele prometeu uma coisa que ele não pode cumprir, também tem isso. Então, o vereador, às vezes, na campanha, extrapola nas promessas e acaba não sendo nada pedagógico, porque o entendimento é esse, assim, de que as pessoas, os parlamentares só voltam às comunidades na época de eleição, né? Isso aqui mostra uma distância enorme entre o político e a comunidade, né? Alguém comentava que parece que a eleição está virando um veneno no Brasil, então, né? Porque às vezes você fala aquilo que você não tem condições de fazer porque está querendo o voto, está querendo ganhar aquela comunidade, aquelas pessoas que estão te ouvindo ali. Mas é fato. Por isso que eu digo que, por exemplo, como a gente está tratando sobre a questão da liderança comunitária, procure fazer a sua parte, né? Não adianta você dizer dentro do seu bairro que você vai tapar o buraco, que você vai colocar a iluminação no poste, porque não vai. Você tem que identificar o problema e levar para o poder constituído. Hoje, qual é a principal falha da prefeita Socorro Neri? Quando vocês têm as avaliações lá, você tem a diretoria da UMARB, qual é o espírito da coisa no que se refere especificamente à gestão de Socorro Neri? Olha, todo mundo sabe que a nossa gestão tem tido vários embates, né, com o poder público municipal, sobretudo no segundo semestre do ano passado, né? E a gente reclamava muito da questão da falta de diálogo, né? E em que pese deu uma melhorada um pouco, né? Esse ano parece que depois de umas boas cobranças, né? A falta de diálogo, a prefeita não conversava com vocês? Por alguns desentendimentos, né? Ou por conversas vai, conversas vem, o diálogo institucional meio que ficou interrompido, né? Porque uma coisa é eu não dialogar com você, outra coisa é eu, como entidade, encaminhar um documento para um poder público municipal e esse documento, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, não ser atendido. E foi o que ocorreu no ano passado. Mas que antes do final do ano foi revisto isso aí, a categoria foi atendida. A gente sabe que tem muitos desafios, sobretudo na área de infraestrutura na cidade, que precisam ser solucionados, mas deu uma amenizada. O diálogo, a relação institucional, dentro daquilo que, na busca de melhoria para as comunidades de Rio Branco, ele foi restabelecido. Agora, entre o diálogo e a ação efetiva, teve alguma concretude? Assim, o que vocês colocaram na mesa para a prefeita, ela conseguiu executar? A maioria das cobranças, quando deu todo aquele movimento de embate no campo das ideias e por conta de melhorias que não estavam chegando nas comunidades, alguns bairros as cobranças foram muito grandes, como ali no bairro Vitória, o serviço está sendo feito lá, né? Então, o problema maior e a cobrança maior era porque não recebia algumas lideranças e em algumas localidades mais distantes, o serviço de infraestrutura não estava chegando. Fez a área central e ali não estava chegando nas áreas mais distantes. Eu penso que com certeza tem locais que não chegou ainda, mas em alguns locais de alguns líderes que fizeram parte daquela movimentação que houve ano passado, começou a chegar os serviços, né? Ainda que limitado, mas para ser justo com relação àqueles embates, em alguns locais começou a chegar sim. Hoje, o que o movimento comunitário entende como os principais problemas da cidade de Rio Branco? Você falou a respeito de infraestrutura, isso é muito amplo, você está falando a respeito especificamente, porque a infraestrutura, uma boa parte dela agora está com o Estado, né? Com o DEPASA. Então agora, mas em relação ao trabalho da prefeitura, quais são os problemões que vocês poderiam destacar? Aliás, que vocês destacam nas avaliações que vocês fazem. Por incrível que pareça, as maiores demandas, os maiores pedidos, as lideranças que vêm conversar conosco, ainda permanecem nessa temática da infraestrutura, ainda que seja um assunto bem amplo, mas essa questão da falta de acesso, né? Nós estamos vivendo na nossa cidade, assim como no estado, um problema de violência e de insegurança muito grande. E quando você vê que chega a infraestrutura, o asfalto lá naquela localidade, melhora até a questão da segurança.
né, A iluminação. a iluminação, né? Então, esses pontos, em alguns locais, ainda estão muito deficientes, né? Ainda falta muito. Então, tem esse programa aí da iluminação pública que foi lançado pela Prefeitura para chegar a iluminação em todas as localidades, mas falta muito para chegar em todos os lugares. Então, chegando essa questão da iluminação, chegando a questão, talvez nessa próxima Operação Verão, que as comunidades mais distantes da área central sejam impactadas positivamente de fato, talvez vai melhorar e vai amenizar tanto essa cobrança por asfalto nas comunidades e melhorar a questão da infraestrutura. Ô Zé, tem aqui uma pergunta que eu estava com ela na cabeça para te fazer, mas achei que seria um assunto muito complexo para tratar aqui, mas o telespectador falou aqui, vamos lá. É o Farias. Na minha opinião, seria interessante realizar uma reforma política acabando com os vereadores e criando um conselho formado por presidentes de bairros. Seria mais efetivo e teria menos despesa. Aqui ele está fazendo referência a um modelo que já existe em outros lugares, que são os conselhos populares. Você não tem uma Câmara de Vereadores, você tem os conselhos populares, que são compostos por pessoas da própria comunidade, definindo as ações. O prefeito Raimundo Angelim, na época aqui, quando dividiu a cidade em regionais, pegou um pouco desse espírito. A agenda que cada regional organizava, a prefeitura tinha aquilo ali como um cronograma e o então prefeito Angelim era assim draconiano, ele era Caxias no cumprimento daquela agenda decidida pela regional. Isso aí é um fato. Então o Farias está falando aqui a ideia de acabar, tem que ter uma reforma política, isso aqui não é, simples, né? Isso aqui é coisa para Congresso Nacional, mas é uma reforma política extinguindo a Câmara de Vereadores e instalando os conselhos populares. Vamos só pensar na ideia. Você acha que isso é algo que melhoraria a ação efetiva da prefeitura? Eu acredito que quanto mais órgãos, né, grupos organizados para buscar melhorias, melhor. Eu não iria para esse lado de acabar com um poder constituído. Eu iria para o lado de talvez a gente readaptar e novamente trazer de volta o Conselho das Regionais, que você estava falando, era o PGP, que era o Programa de Plano de Gestão Participativa, que na verdade as lideranças foi criado no Rio Grande do Sul, né? O modelo do Rio Grande do Sul foi aplicado aqui. Exatamente. Então, as lideranças ali, lideranças religiosas, lideranças comerciais, lideranças comunitárias se juntavam, era colocado os problemas daquela regional e tinha um valor X para ser aplicado naquela regional, e aí decidiam em conselho quais as obras prioritárias seriam feitas. E aí, nesse ponto, o senhor é muito feliz quando fala, realmente o Angelim aplicou muito isso quando ele era prefeito de Rio Branco. E, posteriormente, acabou o Conselho das Regionais, foi criado as regionais para a esfera da gestão, com o prefeito Marcos, mas aí a figura dos conselheiros regionais deixou de existir, né, com a criação daquela secretaria lá, da SEMAX, né, e deixou de existir. Mas realmente é algo que... é a Secretaria que cuida de assuntos comunitários. Isso, que era lá da prefeitura, que também acabou, né? Agora a Socorro também extinguiu quando ela assumiu. Então, voltar aos conselhos, isso aí é realmente algo positivo, porque seria um grupo a mais, né? Porque os conselhos, eles facilitam, de certa forma. Trabalhoso, mas... Era trabalhoso, porque havia muitas reuniões... divergências. Né? Divergências, exatamente. Na própria comunidade há interesses difusos. Então, assim, agora, o que facilita porque o prefeito, quando chega diante de uma regional, da direção ali da regional, do conselho da regional ali, fala assim, o que é que vocês querem? É isso aqui? É o que está aqui nesse papel? Então aqui assine embaixo e aí o combinado não é caro. Claro. Né? Argumento para ele futuramente. Exatamente. Então, eu vou fazer tais e tais ruas, vou fazer essa praça, vou fazer isso e aquilo, calçadas, porque vocês pediram isso. Então, é um instrumento que pode facilitar a vida do gestor. Aí vem a questão da transparência, foi democrático, então ganha vários pontos positivos quando toma essa decisão em conjunto. Pois é, e eu me lembro que eu acompanhava um pouco a agenda do prefeito Angelim à época, como repórter, e eu me lembro que às vezes ele era criticado por seguir a ferro e fogo o que ficava combinado. Às vezes isso trazia até algum problema de ordem política, porque às vezes a condução da coisa,
quando as melancias vão se ajustando, você precisa fazer um ou outro arranjo novo, mas aí não, ele era realmente muito cumpridor daquilo que estava ali no papel. Bom, Zé, e para finalizar nossa conversa, como é que está a programação para o dia do líder comunitário? Você teve uma sessão solene, como é que está isso aí? Então, nós estamos vivendo uma semana muito especial, né? Nós tivemos agora, na segunda-feira, a gente teve uma sessão solene ali na Leacre, onde aquele Poder Legislativo homenageou as lideranças. É um vídeo muito bacana lá que pessoas que já passaram pelo movimento comunitário, como a dona Dail, como o seu Raimundo, testemunharam ali a satisfação e a alegria de um dia ter feito parte do movimento comunitário, mesmo com as suas fragilidades, mesmo com as suas limitações. E aí hoje a gente teve um café da manhã na UMARB, onde as lideranças foram ali, algumas autoridades, e segue na sexta-feira na Câmara Municipal, e nós vamos encerrar, mesmo que um pouco distante, mas nós vamos encerrar com a corrida do líder comunitário dia 1º de março. Então a gente está estendendo o convite para a sociedade, para você que gosta de praticar o esporte, é a gente dando um incentivo à questão do esporte. Então ali no canal, próximo da UMARB, 3,5 km nós vamos finalizar no dia 1º de março com a segunda corrida do movimento comunitário. Não tem inscrição, não? É só chegar e correr, ou tem inscrição? Tem a inscrição pelo aquele site central da corrida, né, para quem não é do movimento comunitário, paga uma taxa simbólica, e quem é do movimento comunitário, tanto o presidente de bairro como a sua diretoria, não paga nada. Não paga nada. E participa da corrida ali, 3,5 km, vai ter toda uma parceria, o pessoal do bombeiro vai estar lá, o pessoal da Star Moto vai estar lá com um balão nos auxiliando, então vai ser algo bem simbólico. Premiação é só troféu e medalha, né? Nós não estamos prometendo dinheiro para ninguém, né? Só troféu e medalha, mas é mais para a gente confraternizar. Zé, para finalizar mesmo, de João Eduardo para cá, o movimento popular avançou, recuou? Que avaliação que você faz? Eu até citei isso na Assembleia, né? Eu acho que, inclusive, o dia 18 de fevereiro foi criado em função do João Eduardo, né? A morte dele e tal. Foi assassinado. Que lutava ali pelo direito à moradia, pelos mais pobres. E acredito que em cada época tem as lideranças que se destacam, né? E tem as fragilidades e as limitações. Então eu acredito que nós avançamos, né, às vezes na questão da qualificação. Hoje a gente tem vários líderes qualificados, que são formados, né? Você mesmo é um policial militar, por exemplo? A gente faz de fato o movimento comunitário há 12 anos de forma voluntária, né? E isso nos dá alegria, né? Então é um momento especial que a gente agradece aqui, parabenizar o líder comunitário pelo seu dia, o nosso dia, você que já foi, e vamos vivendo, e vamos dando a nossa contribuição. Vamos teimando, como eu tenho costume de falar. E torcendo que a cidade melhore, torcendo que as coisas deem certo coletivamente. Zé, muito obrigado pela sua vinda aqui. Nós voltamos logo após o intervalo, falando a respeito de economia, mas num aspecto bem especial, você vai ver.